Quando todos nós tivermos a nossa casinha, quando todos nós tivermos o nosso alimento, quando todos nós tivermos direito ao estudo, tivermos direito a ter nossas roupas. Não existe socializar por cima. Quando toda a humanidade conseguir se conscientizar que só pela união que a gente falou na frente, e não pela desunião, nós vamos conseguir termos uma fraternidade universal e caminharmos em direção a realmente seguirmos o que Jesus nos falou, que somos todos irmãos. Quando isso acontecer, todos nós vamos ter o nosso quinhão. E ninguém vai estar, porque aí, para isso acontecer, o espírito vai ter que passar por várias etapas evolutivas. Não é de uma hora para outra. Para que isso aconteça, a moralização do espírito é fundamental. Porque se ele não se moralizar, ele vai continuar achando que ele pode socializar por cima. Então, a moralização vai mostrar a esse espírito que, não, ele é meu irmão, por que eu tenho isso aqui, ele não tem, vamos dividir. Vamos criar ONGs, vamos criar instituições que consigam promover uma igualdade. Mas esse planeta está em processo evolutivo, nós estamos em processo evolutivo, isso vai demorar muitos e muitos e muitos milhões de anos. Mas se nós começarmos a fazer a nossa parte agora, a gente consegue dar o nosso exemplo e a gente consegue evoluir enquanto espírito, que é o fundamental dessa encarnação. Para que eu possa retornar melhor do que eu vim para cá. Nenhum de nós vai conseguir evoluir pelo vizinho. E nem é nossa obrigação. Nenhum de nós vai conseguir evoluir por um filho, por um neto. A gente procura dar o exemplo, a gente procura ensinar. Mas cada um de nós é responsável pela nossa própria evolução. Então não adianta ficar por aí doutrinando todo mundo. A melhor coisa que temos a fazer é praticar. Porque se nós praticamos, nós chamamos mais atenção do que se nós falamos e a pessoa não está nem aí prestando atenção no que a gente está falando. A gente sabe que falar de dificuldades, falar de dor é muito complicado, porque cada um sabe o que está passando, cada um sabe a dor que está sofrendo. Mas se nós entendemos que a codificação, os espíritos, o livro dos espíritos veio nos ensinar que aquilo ali tem uma razão de ser, se nós estudamos e já entendemos que aquilo ali não está acontecendo à toa, eu vou ficar muito mais feliz se eu conseguir levar aquela dor adiante sem ficar reclamando com todo mundo e me tornar uma chata. Sem acabar acrescendo a essa dor um processo depressivo. Porque se eu atraio para mim só espíritos que vão ficar em sintonia com toda essa lamuriação, eu vou acabar entrando num transtorno depressivo. E aí eu vou ter o meu câncer e uma depressão. E as pessoas que convivem comigo cada vez vão se afastar mais, porque eu vou ser a chata da família. Então vamos traduzir nossos atos, vamos cuidar das nossas vidas, sempre pensando naquilo que nós já sabemos, sempre procurando praticar essa coisa do transformar. E para que eu me transforme, eu preciso ter um autoconhecimento, eu preciso me conhecer. É aquela história do balanço no final do dia e eu pensar quem eu sou. Olhar para o espelho, não tentando melhorar da náusea, mas procurando me identificar ali em mim. Quem eu sou, quais são os meus erros. Não adianta eu ficar olhando para o meu irmão e apontando o erro dele, porque isso não vai me trazer melhora nenhuma. Melhor é olhar para dentro de mim mesma e identificar, eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, o que pesa mais em mim? Qual o meu maior defeito? E aí, então, procurar ir trabalhando devagarzinho, dia a dia, aqueles erros que eu identifiquei em mim.
Na Revista Espírita, de 1860, na página 22, no final da 4ª seção, nós encontramos o seguinte: lembrai-vos, meus amigos, todos os filhos de Deus foram criados para a perfeição. Felizes aqueles que não perdem seu tempo no caminho. A eternidade se compõe de 2 períodos: o da prova, que se poderia chamar a incubação, e o da eclosão, ou entrada na vida verdadeira. Então, nós somos colocados à prova, nós vamos continuar sendo colocados à prova. São testes que nós fazemos, que nós passamos, e que nós mesmos escolhemos passar. Para que no final de cada etapa reencarnatória, nós possamos avaliar se realmente aprendemos com os nossos erros e os corrigimos. E todos nós, todos os espíritos criados por Deus, vão chegar um dia à perfeição. Vai cada um no seu caminho, cada um no seu ritmo, mas todos nós vamos chegar à perfeição. Só isso já é um consolo. Isso, acreditando nisso, nós temos a certeza da justiça de Deus, da bondade, do amor de Deus. Saber que Ele não escolheu, Ele não privilegiou nenhum dos seus filhos. Todos os seus filhos têm as mesmas chances. Todos nós vamos ter oportunidades e mais oportunidades de nos modificarmos, de nos transformarmos para um dia chegar à perfeição. Então temos que viver cada dia, cada único dia, como se fosse o último. Não sabemos se amanhã estaremos aqui. Então vamos nos transformar hoje, vamos nos modificar hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã eu posso estar lá no plano espiritual, já fazendo balanço da minha última existência. Então não adianta ficar fazendo planos para aposentadoria, planos para daqui a 10 anos, vou comprar um carro, vou passar férias. Não adianta a gente colocar a nossa felicidade nessas coisas. É óbvio, vamos trabalhar para ter uma vida melhor, vamos trabalhar para ter uma velhice melhor, se chegarmos lá. Mas não vamos colocar a nossa felicidade em nada que seja material. Porque essa felicidade pode ser amputada de um momento para outro. No momento em que eu tiver uma doença muito grave, já não me importar mais se eu vou me aposentar ou não. No momento que eu tiver que brigar com a dor, ou com a dor de um filho. Então vamos colocar a felicidade, um pouquinho de felicidade a cada dia, com a nossa transformação. Com a nossa transformação moral, com a nossa modificação no dia a dia. Se a gente conseguir a cada dia se modificar um pouquinho que seja, com certeza, na transição que vamos fazer de encarnado para desencarnado, quando fizermos o balanço, quando a nossa consciência começar a avaliar o que fizemos nessa encarnação, nós vamos estar felizes. Porque pelo menos não estagnamos, não paramos, tentamos. Estivemos em contato com a doutrina e procuramos praticá-la. Procuramos levá-la adiante. Então que nós nos lembremos sempre de vigiar e orar. Que nos lembremos sempre de praticar os ensinamentos do Cristo. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos. Bem, queridos, como viram, ela funcionou bem, né? No início ela estava preocupada de não aguentar, mas ela é uma boa terapeuta. Com a conversa que ela teve com ela mesma diante do espelho, resolveu. Dizem, aliás, o livro na Gênesis, está lá escrito, quando se fala de fluidos, diz que os médicos, se soubessem como a conversa deles com o paciente pode ser muito útil, ou até mais útil do que os medicamentos que ele tem a receitar, ele exploraria mais isso, porque na maneira de conversar nós estamos transmitindo fluidos, energias que recuperam às vezes mais do que o medicamento, do que o elemento químico que nós vamos inserir lá no organismo do indivíduo. Então isso é muito importante. Eu na terça-feira, parece que numa dessas terças-feiras eu vim falar aqui substituindo a Sueli, que está passando por uns probleminhas aí de saúde,
Então eu não podia, não podia falar, que eu estava tossindo, eu estava fanhoso, eu estava horrível para falar. E eu queria ver se tinha um jeito da Valéria, alguém, mas não tinha ninguém, então eu tive que vir, né? Aí ainda pedi desculpa, falei, olha, talvez eu tenha que interromper, nada. Eu falei como um passarinho cantando. Foi uma maravilha. Depois que terminou e tal, eu voltei mais ou menos com os sintomas. Quando eu cheguei em casa, eu já estava como eu estava antes de vir. Mas também os espíritos aqui, o clima ajuda. O clima ajuda. A gente aqui perde muitas coisas que nos atormentam aí quando a gente entra aqui. Porque isso aqui é uma câmara de tratamento. As pessoas dizem, meu Deus, eu quero uma reunião de desobsessão. Vocês têm aí? Eles estão pensando que uma reunião de desobsessão é enfiá-lo dentro de um quarto escuro, de repente acender uma opção de luz vermelha, verde, amarela, e tocar uma música estridente, depois tocar uma suave, depois está limpando o cara e está desobsidiando ele. Não é assim. Primeiro, o motivo da obsessão é o nosso desequilíbrio. É o nosso descontrole, a nossa fragilidade. Segundo, a reunião nos reforça, justamente eliminando essa fragilidade, esse descontrole, esse desequilíbrio. Então, é aqui que nós estamos nos tratando contra as obsessões. Se nós ainda não estamos, poderíamos ficar. Se não estivéssemos nos acautelando em relação à obsessão. O que é a obsessão? É o espírito não benfazejo, que ele não se acopla, não se agrega a uma pessoa benfazeja. Não, o espírito mau não se junta e se gruda a uma pessoa boa. Claro que não. Isso seria uma injustiça e uma falta de lógica das regras de Deus, que não acontece. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim, pode um homem mau, com a ajuda dos maus espíritos, prejudicar alguém? A resposta é categórica, não, não. Aí você, mas como? A gente sabe de tantas pessoas que são perturbadas por maldade que lhes são endereçadas? Sim, mas é porque a pessoa a quem é endereçada a maldade é tão má quanto aquela que endereçou. Porque se ela não for, aquilo resvala, passa direto, ela fica impermeável. Então toda reunião, não é só no centro espírita, nas igrejas, em qualquer outro templo, onde as pessoas se reúnem para o bem, para o aprendizado, todos estão sendo fortalecidos e bem tratados e preparados para não serem objetos dessa atração dos espíritos inferiores.